Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui no meu ateliê, vou começar a arrematar uma peça, uma não, três. E eu queria conversar com vocês. Ai, bati a porta da mesa. Queria conversar com vocês um assunto que aconteceu comigo essa semana, que me deixou bem triste, bem desanimada. Não vou mentir pra vocês, repensei muito se eu deveria ou não gravar esse vídeo. Mas eu acho que é muito bom falar sobre isso, né? Então, enquanto eu vou arrematando, eu vou conversando com vocês. Eu tenho postado aqui no YouTube, né, como fazer a ação de vendas, as peças, os preços, né, tudo bonitinho, como vai ser feito. E quando eu postei lá no Instagram que eu estaria vendendo, né, 3 tapetes por R$100, gente, eu nunca fui tão atacada na minha vida que nem eu fui atacada nesses stories meu. Um monte de crocheteira, gente, mas um monte mesmo, que nunca elogiou, nunca conversou comigo, que me segue, que vê meus stories todos os dias, mas nunca se manifestou. Se achou, né, no direito de vir até o meu perfil e me xingar de tudo quanto é nome. Falou que eu estava acabando com a minha carreira, que eu devia estar passando fome para fazer um negócio desse, que eu estava atrapalhando toda uma classe de artesãs colocando a esse valor, que nunca mais eu ia conseguir vender se não fosse a esse preço, né? Gente, só não me bateram, eu acho, porque eu tava longe. Porque eu acho que se eu tivesse perto, até uns tapas eu acho que eu tinha tomado. Eu nunca na minha vida fui tão maltratada, gente, por outras colegas artesãs como fui nesses últimos dias. E aí ontem eu postei algumas peças para vender, porque eu preciso de espaço aqui no ateliê, gente, vou passar por uma mudança aqui, eu preciso de espaço para acomodar tudo que eu preciso. Eu preciso ter um lugar para passar, né, as peças aqui. E então, né, vou ter que adaptar algumas coisas aqui. Comprei também um expositor para pôr aqui, né, porque eu quero levar para as provas que eu levo minhas peças. Enfim, gente, eu preciso, né, fazer uma mudança aqui para acomodar, né, as coisas que vão chegar. E eu precisava eliminar espaço, gente, ocupar espaço, desocupar espaço. E quando eu fui postar, falar sobre isso lá no Instagram, gente, sério, eu achei que... Eu nunca imaginei que as pessoas perderiam tempo em atacar a outra colega a troco de nada. A troco de nada, nada, nada. Quando eu vi a Sara ali postando, né, os ataques, eu achava um pouco exagerado. Eu falava assim, nossa, mas como a gente não tem coragem de fazer isso, na verdade? Você tem coragem de ir lá na colega, falar mal do trabalho dela, falar mal dela, falar mal das peças dela? Você tem? Eu não tenho, gente. Eu não tenho. Não tenho coragem de vir nos vídeos do YouTube e falar nada. Quando eu comento é pra agradecer, pra parabenizar, pra enaltecer, porque eu acho que ninguém... Gente, sério, eu acho que crítica construtiva não é crítica, né? Ela é destrutiva, na verdade, né? Se a gente não souber falar. Então, quando eu não sei sobre o assunto, eu me calo. E quando eu sei e não concordo, eu me calo também, gente. Porque cada ser humano nessa terra tem o livre-arbítrio para fazer da sua vida o que quiser. Gente, perguntaram se eu tava passando fome. Que era muito mais bonito eu fazer uma rifa se eu tivesse precisando de dinheiro. Falaram que meu trabalho nunca mais vai ser visto da mesma forma. Falaram que eu nunca mais vou conseguir sair desse valor. Sendo que eu deixei claro lá no Instagram que essas peças estariam a esse valor só desta vez, justamente porque eu precisava de espaço, precisava de lugar, precisava de... Ai, Laísa, mas você não pode se importar com isso. Não, gente, de verdade eu não me importo.
tá? Me magoou? Claro, quem que gosta de ficar escutando um monte de asneira de quem nem sabe sua realidade, nem sabe o que tá acontecendo? E se eu realmente estivesse passando fome? E se eu realmente estivesse precisando de dinheiro? E se eu realmente tivesse ali para vender aquelas peças porque eu precisava ir no mercado comprar alguma coisa para os meus filhos? Gente, ninguém sabe da nossa realidade. Ninguém sabe. Graças a Deus não é o meu caso, mas é o caso de muitas pessoas. E assim, eu acredito que o preço, né, do produto, o preço de cada pessoa, tem gente que precifica errado? Claro que tem. Vai continuar? Vai continuar, porque algumas pessoas não querem expandir, não querem crescer, não querem virar uma empresa. Algumas pessoas fazem isso por hobby, fazem isso por ocupar a mente, fazem isso pra, sabe, como segunda renda, que não precisa desse valor, de não recolhe guia nenhuma, faz isso na informalidade, né? Então, qual que é o problema disso, gente? Agora, teve uma que falou sobre que eu estava estragando toda uma classe de artesã, porque isso acabava com a concorrência. Gente, isso não acaba com a concorrência. Não significa que porque eu estou vendendo 3 tapetes a R$100, que você tem que vender também para competir comigo. A sua cliente, o seu público é seu e não é meu. Cada pessoa que gosta de crochê se identifica com um tipo de peça, se identifica com um tipo de crochê, se identifica com um tipo de produto. Não significa que eu vou estar tirando a sua cliente de você, não significa que eu vou estar destruindo uma classe de artesã. Claro, se eu vendo o meu trabalho abaixo do custo, eu vou estar tendo prejuízo, mas quem vai estar tendo prejuízo? Sou eu. Quem está tendo prejuízo é a pessoa que vende abaixo do custo. Quem está tendo prejuízo é a pessoa que está tendo, que tá fazendo. Se ela, que é quem está sofrendo prejuízo, não está se importando com isso, por que eu vou me importar? E aí eu tive a curiosidade, gente, claro, a pessoa que mais me atacou, né, uma pessoa famosa, tá, no Instagram, não vou citar nome aqui, porque eu não quero estender esse assunto, né, mas assim, uma pessoa famosa que me atacou e tive a curiosidade de entrar no perfil dela. Nem tapete ela faz, gente, ela trabalha com mesa posta. Ela trabalha com fio 100% algodão. Ela trabalha com trilhos lindíssimos. Pior que o trabalho dela é lindo. Ela não precisava ter saído lá da casa dela, do cantinho dela, pra vir aqui na minha rede me atacar de graça, porque nem é o mesmo tipo de cliente, nem é o mesmo tipo de produto, nem é o mesmo tipo de material, não é nada, nada. E mesmo que fosse, isso não dava o direito dela fazer isso comigo, entendeu? Nem tapete, gente, ela tava vendendo. Mas aí eu tive mais curiosidade ainda de entrar nos stories da pessoa. E a pessoa estava compartilhando um link da Shopee que tá na promoção. Ou seja, as clientes dela, as seguidoras dela, pode entrar na Shopee e comprar na promoção, mas as minhas não podem comprar meu produto no valor promocional. Não pode. Gente, sabe o que é mais interessante? Quando eu faço esse tipo de promoção, quando eu faço esse tipo de saldão, que eu vendo para clientes que não são clientes minhas. Porque as minhas clientes, elas, tanto faz, se tá 30, se tá 50, se tá 150, elas compram. Geralmente eu vendo para pessoas que nunca comprou de mim, ou que compra e espera a promoção. Agora eu vou mais a fundo. Eu não compro se não tiver um valor bom. Não compro, gente. Não compro. Eu tô esperando uma agulha que eu comprei no valor bom. Eu fui atrás, como o vídeo anterior mostrei para vocês, fui numa loja física buscar um valor melhor de material. Eu não compro embalagem se o preço tá caro. Eu não compro roupa se o preço tá caro. Para mim, cada um sabe onde aperta. Eu não vou pagar 80 se eu posso pagar 35, gente. E eu espero para comprar.
Quantas promoções eu fico esperando de roupa para os meus filhos, de tênis. Gente, eu namorei um tênis pro meu filho um tempão. Tava 180. Perdão, gente, precisei interromper o vídeo aqui para atender meu marido que precisava falar comigo. Eu acho que eu parei na parte que eu tava falando do tênis. Eu não vou, né, pagar 100, 80, se eu posso pagar 35. Poxa, eu sei o quanto eu custo para trabalhar. Eu sei o valor da minha mão de obra. Não significa que eu trabalho com material ruim. Não significa que meu trabalho não é bom. Não significa... Gente, isso não significa nada. Significa que eu abri um espaço na minha agenda para atender clientes, para comprar peças para o Dia das Mães. Só isso. E como eu paguei um valor barato do material, eu decidi repassar esse desconto nessa data específica para os meus clientes. Gente, ninguém sabe da nossa realidade. Ninguém sabe o que a gente vive, ninguém sabe o que a gente... Qual é a nossa situação. A gente não pode ir lá na coleguinha e apontar o dedo pra ela e falar: você tá acabando com uma classe, você tá destruindo o seu trabalho, você tá acabando com o seu ateliê. Gente, meu ateliê é uma bênção de Deus na minha vida. Uma bênção do Senhor, e ele não vai ser destruído dessa forma. Pelo contrário, muito pelo contrário, é uma forma que Deus está me permitindo abençoar mais ainda o meu trabalho. Isso é muito triste, gente, muito triste. E aí eu vim compartilhar com vocês porque eu nunca tinha passado por isso. Nunca. Foi a primeira vez. Parece que as pessoas estão, sabe, se achando no direito de vir atacar o outro a troco de nada, simplesmente porque tô ali mesmo, tô vendo aquilo ali mesmo. Eu acho que é tamanha frustração na própria vida que ela não tá só feliz em ser frustrada na dela, ela quer frustrar dos outros também. Gente, eu só trouxe esse tipo de vídeo aqui pra vocês, porque eu fiquei realmente surpresa. A Lauren postou falando, né, sobre as coisas que as pessoas estavam comentando e que ela não dava palco pra isso, né, e tá certa ela, porque a gente não pode perder, né, nosso tempo de trabalho pra ficar ouvindo, né, desaforo alheio. Mas eu achava, gente, sério, do meu coração eu pensava assim: gente, será que isso realmente acontece? Será que realmente, né, será que não era um dia bom e a pessoa leu, assim, interpretou mal o que estava escrito? Será? Acontece. Aconteceu comigo, e eu trouxe isso aqui pra conversar com vocês, né? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? E só de raiva, porque eu sou afrontosa, eu vou seguir com a promoção. Porque eu sei o valor. Eu sei, eu peso. Ó aqui, ó. Ó minha amiga aqui, ó. Ó. Eu sei quanto que é a minha hora de trabalho, eu tenho o meu salário, o meu ateliê tem o lucro dele, eu não tenho cartão de crédito pessoal, só tenho cartão de crédito do ateliê, então eu só compro coisas pro ateliê no meu cartão de crédito. Eu pago meu MEI bonitinho todo mês, recolho minha guia, eu sei quanto custa para manter cada centavo da estrutura do meu ateliê, eu sei quanto eu pago de etiqueta, que inclusive são as minhas últimas, eu sei quanto eu pago do meu trabalho, eu sei quanto custa minha cápsula de café, porque eu já disse isso: quem paga minha cápsula de café? O ateliê, porque eu preciso de café para mim trabalhar. Sem café eu não trabalho. Eu sei quanto custa pra... Gente, eu tenho um cofrinho dentro do Nubank para um problema, para uma eventualidade que seja necessária aqui no ateliê. É pouco, dinheiro é pouco, mas eu tenho. Eu tenho as minhas agulhas que são caras, eu tenho quase todas da Clover, eu tenho a agulha da Tulip, tudo que foi investido aqui dentro, tudo que foi investido aqui dentro foi com o dinheiro do meu ateliê. O meu microfone, meu celular. Quem paga meu celular? Eu tenho um iPhone 12. Quem paga meu celular? O ateliê. Então, assim, tudo que é da minha ferramenta de trabalho... Gente, eu sei cada centavo que eu gasto aqui. Cada centavo. Eu tenho agenda, eu tenho... Ó, anotações, controle de estoque, controle de produto. Eu tenho tudo anotado. Pra pessoa vir querer me dar lição de moral, falar que eu tô trabalhando de graça.
Ah, gente, vai lavar uma roupa, né? Vai passar uma roupa, vai. Ah, não pode mais falar isso hoje porque é misoginia, né? Mas vai caçar o que fazer, né? Vai ser feliz, vai se cuidar. Deixa a vida do outro em paz, pelo amor de Deus, né, gente? E era isso que eu queria trazer pra vocês, né? Vamos pensar antes de comentar. Vamos pensar antes de apontar o dedo pra outra, pro outro. Sempre que eu vejo alguma coisa que eu não concordo, gente, eu simplesmente rolo a página. Eu não vou lá na coleguinha falar, eu não concordo. Se não for alguém perguntando, Laísa, qual a sua opinião? Eu não vou dar minha opinião. Não vou dar minha opinião. Eu vou ficar quietinha aqui trabalhando, sabe? Aí depois a pessoa posta, ai, não sei como que você consegue vender tanto, ai, não sei como que você consegue produzir tanto. Eu não consigo produzir isso tanto. Claro que não. A pessoa tá lá, em vez de estar aqui, ó, crochetando, tá lá, rolando o post, comentando coisa feia na rede da coleguinha, não consegue produzir mesmo. E aí, gente, eu quis trazer pra vocês, porque eu achava que isso, eu falava assim, gente, não é possível que o povo é tão sem noção. É sem noção, aconteceu comigo e eu não podia deixar de comentar com vocês. Mas como eu disse, eu sou afrontosa, eu vou seguir, né? Eu fiquei bem chateada, gente, não vou mentir pra vocês, porque eram pessoas que eu achavam que estava acima do crochê. Que eu via, nossa, que eu falava assim, poxa vida, olha o trabalho dessa pessoa, que incrível, olha que pessoa incrível. De repente a pessoa vem e pá, tá com uma pedra do nada, de graça, sem saber nada da minha vida, sem, sabe? Não é possível. Gente, já vou pedir pra você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não estava aparecendo muito aqui, né? Eu não tava postando muito aqui no YouTube. Gente, vou ser bem sincera, porque eu estava com a rotina muito bagunçada. Os meus filhos, assim, estavam demandando uma atenção minha, uma atenção, não era uma coisa assim, ai, uma comida, um banho, não. Demandando uma atenção minha, querendo que eu participasse da leitura do livro, querendo que eu participasse de atividades da escola. Que, sabe assim, eles estão numa fase assim, eu tenho um filho de 10 e um de 8. O de 10 tá numa necessidade de conversar, de rir, gente, que eu não tava conseguindo. Sério, é um tipo de atenção que eles estão pedindo pra gente agora, que antes não era necessário, assim, o tempo todo, sabe? Então eu não tava sabendo lidar com isso. E o meu mais novo, de 8 anos, ele pegou uma gripe. Gente, ele já fez até teste de influenza, porque é uma gripe tão forte que tá dando febre nele. Sabe aquele corpo ruim, aquela coriza, aquele nariz escorrendo, tá até com feridinha assim na ponta do nariz, de tanto escorrer o nariz. E eles estão em semana de prova, gente. Ai, tem uma semana sim, uma semana não, uma semana de prova lá na escolinha deles. Então, assim, tava muito corrido, eu não estava conseguindo me organizar. Não estava conseguindo. Agora eu estou conseguindo, né? Vou trazer os conteúdos que ficaram pendentes. Muita coisa, gente, eu já entreguei, porque não deu tempo nem de tirar foto pro Instagram. Eu não tô só ausente aqui, eu estava também no Instagram, né? Primeiro, porque eu não tava afim de falar por causa de tanta pedra que me tacaram. Segundo, porque eu não tava dando tempo mesmo. Não estava dando tempo mesmo. Porque eu falei assim, gente, onde que eu vou, como que eu vou conseguir desenrolar isso? E aí o meu ar deu problema lá da sala, aí o cara veio arrumar meu ar, aí ficou o dia todo pra arrumar um ar, a casa ficou uma zona, porque, né, tava arrumando o ar. Depois foi mexer na minha varanda, colocar piso na minha varanda. Gente, ó, por isso que eu sumi, mas agora estou aqui pra mostrar. Olha que lindo esse tapete, gente. É um jogo de banheiro da coleção de outono. Eu vou ensinar vocês a fazerem coleção como eu faço, tá? É uma ótima, um ótimo jeito de conseguir fazer catálogo. É um ótimo jeito para catálogo. E esse aqui, olha que lindo. É um tamanho ótimo esse tapete, gente. Eu não tô fazendo pé de vaso. Como eu disse, me despedi de algumas peças do ateliê. Não vou mais fazer pé de vaso, gente. Dá muito trabalho. Dá muito acabamento. Então, me despedi dos pés de vaso. Agora serão 2 tapetes. Eu não tô fazendo um tapete menor. Eu tô fazendo um tapete, 2 tapetes do mesmo tamanho. A não ser que a cliente fala assim, olha, meu banheiro é pequeno. Aí eu vou sugerir o kit lavabo, que é um tapete maior e a tampa do vaso. Ó, esse aqui é o outro tapete. E agora a tampa do vaso que eu já arrematei. E agora depois eu vou fazer a redinha. Essa aqui, olha, é uma super tampa, né? Mas é que eu acho que fica bonito, gente, a tampa quando ela cai, sabe?
Eu não uso no meu banheiro, porque eu tenho 2 meninos, né, que vai fazer xixi, alcança até a lâmpada, né? Mas eu não uso, mas eu uso passadeira no meu banheiro, porque o meu banheiro é grande, mas eu acho que fica um efeito bonito, sabe? Aí eu usei essas cores também, né, que é da linha que eu paguei R$14, 600 gramas. Tá no vídeo anterior, tá? Então vai lá ver a comprinha. Esse aqui é o telha. Olha, o castanha. E tem um aqui que não é daquela marca, que é o areia. Eu usei o areia e o cru, porque o nude meu tinha acabado, tava longe, eu usei o areia que tava perto. Aí, olha que lindo. Agora eu vou fazer a tampa do vaso, a redinha, que é aquela redinha tradicional, e pretendo fazer fotos e vídeos para o Instagram e vou seguir na produção aqui. Eu tenho mais um tapete desse pronto, que eu fiz... Vocês viram que eu derrubei coisa, né? Que é o tapete verde. Também fiz o mesmo... Eu fiz o mesmo, com a mesma pegada de cor, mas eu só usei o porcelana aqui no meio. Aí eu usei o mesmo cor aqui, ó, e o verde militar, né, também, que já está vendido esse tapete, inclusive. E eu preciso arrematar, vou arrematar ele agora, eu já vou tirar foto dele. Gente, tem muita coisa aqui acontecendo, vou mostrar pra vocês também, rapidinho. Aqui, o pano de prato que eu fiz, que também vou lançar junto com essa coleção de outono. Olha, primeira mão, não postei no Instagram ainda. Eu fiz nesse biquinho de cabeça mesmo, olha. Eu lembro de ter visto em algum lugar e aí eu usei. E agora eu vou fazer o jogo, terminando o jogo de banheiro, eu vou fazer o jogo de cozinha pra combinar com essa coleção, porque eu tenho 7 panos desse, olha. Tem a banana, já estão todos caseados, só falta fazer o bico. A tangerina, então eu vou fazer tudo meio que combinando ali na mesma paleta, pra ter bastante conteúdo por bastante tempo, porque eu tô meio pobre de conteúdo lá no Instagram. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado das minhas peças. Conta aqui nos comentários se vocês gostaram, tá? Deixa aqui seu comentário, sua curtida, se você gostou. E é isso, que Deus abençoe vocês, curte, se inscreve, compartilha com a coleguinha aí, né? E que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo.